Bom, quem está conosco aqui de forma presencial, a gente agradece demais por ter vindo até aqui a Rádio Guaíba neste domingo, aqui no Centro Histórico, Dr. José Peixoto Camargo, ou JJ Camargo, né, como é conhecido também, ele que é uma das referências, né, formado em medicina em 1970 na URGS, especialista em cirurgia torácica, né, completou também formação acadêmica nos Estados Unidos e pioneiro na questão do transplante de pulmão, realizando o primeiro transplante do Brasil e da América Latina em 1989, portanto, tempinho atrás, né? Eu não sou muito bom em matemática, foram 26 anos atrás, né, doutor? Boa noite. Boa noite. 36 anos. 36, viu? É por isso que eu formei humanas, né? A matemática não é a minha especialidade, mas tudo bem com o senhor, obrigado por ter comparecido aqui. É um prazer estar aqui, Eduardo. Eu agradeço sempre a oportunidade de falar desse assunto, porque o que a gente busca numa condição de desinformação generalizada sobre o assunto é criar o que nós chamamos de cultura doadora, que deve nos conduzir a uma condição de naturalidade na doação de órgãos. A gente costuma dizer, se você contar a um pai francês ou espanhol que o seu filho está em morte encefálica, quando ele superar o impacto dessa notícia terrível, ele vai perguntar a que horas vão devolver o corpo depois da retirada dos órgãos. Tão natural é a doação. Isso é um processo, né, longo processo de esclarecimento, porque há uma separação nítida, assim. Os países desenvolvidos doam. Os países subdesenvolvidos desconfiam. E a desconfiança é mortal por um gesto que depende de confiança, tu tem que ter certeza que você está fazendo alguma coisa para ajudar alguém de verdade, né? Sim. Então, a gente vive muito uma gangorra, né? Qualquer notícia desfavorável, qualquer suspeita denunciada de maneira mais ridícula, não importa, isso coloca as doações para baixo, né? Quando uma pessoa famosa doa, ou alguém conhecido está necessitando, aumentam as doações, e é como se ligasse um alerta, né? Olha, nós todos podemos um dia, ou alguém da nossa família poderá precisar de um transplante. E, aliás, nós somos muito mais candidatos a receptores de órgãos do que a doadores. Sim. Né? E, na medida em que a população está envelhecendo, as doenças degenerativas ficam mais frequentes e a necessidade de transplante aumenta. Por outro lado, o transplante adquiriu uma confiabilidade no sistema, né? Eu me lembro quando eu comecei a fazer transplante, o índice de sobrevida no primeiro ano não passava de 65%. Né? Hoje nós estamos andando assim muito próximo de 90%. E isso é uma coisa importante porque os pacientes de pulmão, eu vou falar especificamente do que é a minha área de atuação, os pacientes que necessitam de um transplante de pulmão, eles têm uma expectativa de vida sem o transplante menor que 1 ano e meio. Né? Menor que 1 ano e meio. Quando eles preenchem os critérios. A gente nunca vai considerar fazer um transplante preventivo, né? Na verdade, a indicação do transplante começa quando o risco dele morrer da doença é maior do que o risco do próprio procedimento de transplante. Né? Sim. Então, a gente tem... E, aliás, esse é um dos aspectos mais importantes que significa fortalecer também a cultura médica do transplante. Uma coisa que ainda é penosa para quem transplante é receber pacientes que ultrapassaram o limite. O encaminhamento tardio, que ainda ocorre, é a comprovação da desinformação médica, porque ainda tem médicos, claro, os mais antigos, Sim. que consideram o transplante como uma terapia do desespero. Desespero. E isso é uma inverdade, né? Quer dizer, qualquer procedimento cirúrgico, transplante ou não, quanto pior for a condição do paciente, menor a chance de sucesso, né? Sim. Então cria um círculo vicioso muito ruim, né? E nós investimos muito em divulgação, e acho um programa como esse pode fazer uma coisa muito importante, que é assim, despertar as pessoas para a possibilidade de doar. Porque ninguém também pode ter a ilusão de que doar é fácil. Não Sim. é. E por que é difícil? É difícil porque você está solicitando, por generosidade de uma família, cujo sentimento dominante é revolta e dor pela perda. Exato. É um conflito de interesses óbvios, né?
Você tem, de um lado, a dor de alguém que, surpreendido pelo pedido de doar órgãos, ele tem que tomar uma decisão que só será positiva se ele já tiver discutido isso com a família antes. Com certeza. O motivo das campanhas é estimular a discussão das famílias sobre esse assunto numa condição ótima, de saúde plena. Uhum. E aí é interessante que quando há essa decisão prévia anunciada na família, a família fará o possível para cumprir a última vontade. Inverte-se tudo. Sim. Enquanto que, se a família nunca ouviu falar disso, é muito improvável que no momento de sofrimento você tenha a cabeça para tomar uma decisão que você desconhece completamente. Claro, a vontade do falecido sempre prevalece, geralmente, com as famílias que o senhor atende. Vai prevalecer. E eu já acompanhei, assim, episódios comoventes do esforço da família para cumprir a última vontade, às vezes numa condição desfavorável. Eu lembro, por exemplo, o pai de um garoto de 15 anos, que o único filho homem, que sofreu um acidente ridículo, assim, caiu de um skate, explodiu a cabeça num cordão de calçado e morreu. Puxa. E esse garoto tinha dito ao pai, assistindo um programa de TV, um programa que ficou famoso porque era de uma menina de São Paulo, chamada Eloá. Sim. A Eloá tinha dito ao pai que, se ela sofresse morte encefálica, ela queria ser doadora. O pai autorizou, porque se lembrava muito bem desse pedido, né? Sim. Mas esse garoto disse, assistindo o programa, que ele era como a Eloá. Se ele sofresse algum acidente ou tivesse morte encefálica, que ele gostaria de doar. E aí coincidiu com uma temporada de chuva terrível na cidade dele, não tinha como chegar lá de avião, né? Sim. Quando finalmente conseguiram o acesso à cidade, o carro dele estava na pista, porque ele sabia que, se o coração do menino parasse, a doação era impossível, né? Então, isso é uma coisa que se repete. Quando há a intenção de doar, a família vai fazer o possível para corresponder. Claro, é importante falar sobre isso em vida, né? Como o senhor está reforçando aqui. Bom, mas a Santa Casa é o mês que tem no dia 27, o Dia Mundial de Doação de Órgãos. E a Santa Casa lançou, no último dia 1º, este movimento permanente de conscientização sobre a importância da doação de órgãos. O que a instituição, o senhor também espera alcançar nessa campanha? A Santa Casa é um hospital com vocação para transplante há muito tempo, né? Quando nós, no final da década de 80, início dos anos 90, iniciamos uma campanha para construir o centro de transplante, nós tínhamos como razão para isso o fato de que, naquele momento, a Santa Casa era o único hospital sul-americano que fazia todos os transplantes. Sim. Então, pareceu natural que se criasse dentro do complexo um hospital especificamente para transplante. E o que a gente espera todo ano, e é interessante como essas campanhas não são inúteis. O nosso mês que mais tem doações é outubro. Outubro. Consequência imediata de um mês em que as pessoas ficaram insistentemente ouvindo falar de doação. O problema é que, como não tem a cultura, e nós sabidamente reconhecemos que o povo não tem memória, né, para as coisas boas e para as coisas ruins, Sim. Tanto que tem coisas ruins se repetindo e as pessoas não se dão conta que isso é uma subversão do aprendizado. Sabedoria significa não repetir os mesmos erros. Claro. E isso, em doação, é muito claro. Assim, você depende de estimulação constante. E isso realça o papel da mídia. Porque quanto mais a mídia falar, mais nós vamos ter dados favoráveis, e o papel social da mídia na doação de órgãos é essencial. Com certeza. E exatamente isso que estamos aqui, chamamos o senhor, que é uma referência no assunto, para tratar e desmistificar também questões voltadas ao tema. Mas, doutor, é importante também frisar as pessoas que muitas vezes, por exemplo, vou citar um caso aqui bem famoso do apresentador Fausto Silva, que as pessoas não entendem muito, vinculado a este assunto, né? Por que ele teria prioridade numa fila? É importante explicar para as pessoas que os transplantes, né, de órgãos não são por fila, são por situação do paciente. A fila tem um papel importante, só que não é o critério primeiro, né?
O critério primeiro, na verdade, é tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo. Quando você tem por exemplo, nós temos uma lista com 80 candidatos a transplante de pulmão. Se você tiver um doador que é do tipo A, a tua lista fica com 20, 25, né? Porque a compatibilização do tipo sanguíneo é crítica. Depois o tamanho, depois a necessidade de transplantar um pulmão só ou os dois, que nem sempre os dois pulmões são aproveitáveis. Sim. A necessidade pelo critério de gravidade, quer dizer, você tem dois candidatos, qual é o que tem mais chance de continuar vivo sem o transplante no próximo mês ou daqui a 2 meses, né? Sim. Mas sempre se conta o tempo na lista, né? Claro. Quando todos os critérios forem empatados, o desempate vai ser pelo tempo na lista. E a maioria dos transplantes, o fígado é um desses modelos, tem scores de gravidade. Sim. Porque, por exemplo, se um paciente entra na lista porque está numa falência completa do fígado, ele vai morrer em 3 ou 4 dias. Sim. Ele não pode frequentar a mesma lista de quem está estável, com algumas dificuldades clínicas, mas então o desespero às vezes é exatamente para salvar quem está morrendo, né? Sim. E que tem uma chance razoável de sobreviver. Nós temos hoje recursos também, no caso do pulmão especificamente, de manter o paciente vivo em condições artificiais, né? Um oxigenador mecânico, chamado oxigenador de membrana, que mantém o indivíduo completamente dependente da máquina, né? Eu quando mostro os avanços da medicina, eu sempre ilustro com um caso de 2017. É uma enfermeira do Hospital de Toronto, portadora de fibrose cística, que internou com uma pneumonia gravíssima, chocou, não conseguiu manter a pressão de jeito nenhum, ela ia morrer naquele dia. Sim. E eles tiveram uma atitude tão audaciosa quanto criativa, né? Eles removeram os 2 pulmões, colocaram uma cânula em cada cavidade cardíaca e ela ficou em suporte total. A imprensa noticiando que tinha no hospital uma mãe sem pulmões e que dependia de uma doação para continuar viva. Claro, esses casos são colocados como prioridade nacional, né? Apareceu o doador, 6 dias depois, ela abre-se o tórax, já tinham retirado os pulmões, coloca-se os pulmões novos, né? E quando esse caso foi apresentado num congresso em Chicago, foi uma das apresentações mais emocionantes que eu vi. Porque aparecia essa sequência e depois, 18 meses depois, ela com uma filhinha no colo, né? E terminou a apresentação e, ao contrário dos aplausos convencionais, houve um longo silêncio, sabe? Como se as pessoas estivessem tentando digerir o que estavam vendo, né? E aí houve uma ovação. As pessoas aplaudiram, se abraçaram, desconhecidos se abraçaram, né? Quer dizer, nós estávamos fazendo uma comunhão do que era possível fazer para chegar no máximo do que a técnica podia oferecer para salvar alguém. Isso dá uma sensação, que não tem nenhuma pretensão, mas é real, de que salvando uma pessoa, a morte, você está tentando salvar o mundo, né? Foi uma sensação inesquecível, essa sessão. Eu acho que esse caso era uma apologia do que a medicina, no seu limite, pode oferecer, né? Claro. Importante. 8h17, tem pessoas participando aqui. Marlene Ferreira, boa noite. O Pato Sidney Roberto também. A Leiva Nizete diz que é muito importante este assunto, estou acompanhando. Luiz Ravazolo também na audiência. Boa noite, Eduardo Souza, e boa condução do programa. Muito importante esta entrevista sobre transplantes. E boa noite aos ouvintes também. Bom, doutor, como é que está a questão da lista de espera aqui no estado e também em nível nacional? E quais órgãos, a gente aproveitando o ensejo já, podem ser transplantados, por favor? Bom, o país tem, nesse momento, um pouco mais de 70 mil pessoas dependendo de transplante. No Rio Grande do Sul, nós temos isso oscila entre 2.500 e 3.000, né? O transplante mais realizado é o transplante de rim, né? Mas o transplante de rim porque a insuficiência renal é muito frequente, né? Sim. Mas o paciente que tem a necessidade de transplante de rim, se ele não encontrar o doador, ele não vai morrer, ele vai ficar fazendo diálise, né? É a mesma coisa com transplante de córnea, né? Sim.
Mas alguns transplantes são decisivos. Assim, o transplante de pulmão, de fígado, de coração, de medula. Né? E então os hospitais se capacitam para isso e ficam dependendo da doação de órgãos. Não importa você ter uma estrutura hospitalar, ter pessoas treinadas, que é uma coisa muito difícil de ter, né? Criar uma estrutura capaz de fazer transplante com sucesso e depender de um gesto que não depende de outra estrutura que não seja a sociedade. Né? Você entende que o transplante é o único procedimento médico que depende da comunidade para que ela seja beneficiada. Né? Com certeza. Então pode simplesmente ser inútil o desenvolvimento, o treinamento de pessoas, se a sociedade não tiver consciência de que nós todos podemos necessitar de um momento para outro de um transplante. Né? Bom, doutor, para esclarecer mais dúvidas e incentivar as pessoas, existe muita burocracia na hora de se fazer um transplante? E já uma segunda pergunta, apenas pessoas jovens ou pessoas de qualquer faixa etária podem ser Na doadores? verdade, qualquer pessoa, de qualquer idade pode ser, dependendo de que órgão se esteja discutindo. Né? Por exemplo, a maioria dos programas de transplante de rim já tem dentro da lista de espera um grupo de pacientes idosos para receber rim de doadores idosos que têm um rim normal. Né? E isso é uma coisa que aumentou o pool de doadores. E todos os transplantes, de alguma maneira, podem ser realizados. Alguns a idade é crítica, por exemplo, o coração. Né? Sim. O transplante de pulmão se considera com doador, o limite é 50 anos. Nós já transplantamos pacientes com doadores de 65 anos, porque tinham pulmões completamente normais. Né? Você não fumou, viveu num ambiente saudável e tal, e tem pulmão aproveitável. Mas isso é um pouco peculiar a cada órgão, sabe? E o que a gente procura fazer é dar às pessoas a noção de que não é porque ele tem mais ou menos idade que ele vai deixar de ser doador, né? Córnea, por exemplo, pode ser usado de pessoas idosas, não tem nenhum problema. E sempre haverá quem possa doar. Agora, nos últimos anos, quando se passou a fazer doação de pele e de ossos, né? Aí então aumentou mais ainda o espectro dos potenciais doadores. Né? Sim. A burocracia que você falou, ela é uma coisa, a burocracia tem uma finalidade, né? Que é regulamentar as coisas, mas ela tem que ser ágil, porque em alguns órgãos, o pulmão mais do que todos, o tempo entre a retirada do órgão do doador e o início da circulação do sangue no receptor é crítico para ser bem sucedido. Né? Por isso sempre é emergência, né? A agilidade da logística é muito importante. Né? O Estado tem oferecido transporte aéreo, né? E nós temos nos beneficiado de uma coisa importante, que o Paraná e Santa Catarina são os dois estados brasileiros que têm o maior número de doadores por milhão de habitantes. Nenhum dos dois transplanta pulmão. E eles mandam para cá os pacientes com problema pulmonar. Como eles mandam receptores, se sentem estimulados a oferecer órgãos de doadores normais que não iam ser usados lá. Né? Com certeza. E recentemente houve uma descoberta interessante. Os órgãos buscados à distância, eles são trazidos a 4 graus, Sim. historicamente. Há 2 anos atrás se demonstrou, por esse grupo de Toronto, que se os órgãos forem mantidos a 10 graus, a tolerância a esse que nós chamamos de tempo de isquemia, né? O tempo que o órgão ficou sem perfusão, aumenta significativamente. E com isso nós estamos vivendo uma situação interessante, nós podemos buscar órgãos mais longe, né? Dispondo de um sistema de resfriamento do órgão que chegue a 10 graus e que permitirá que o pulmão possa ser implantado com sucesso com 12 horas, 14 horas. Né? Porque isso que sempre foi uma facilidade para o rim, por exemplo, a Serviço Santa Casa recebe órgãos do Nordeste, né? Do Norte, porque pode vir com 24 horas depois de retirado. O pulmão não. Essa premência de tempo, o coração também não. Né? Mas essas formas de preservação especiais têm permitido esse tempo maior, com expectativa de sucesso igual. Sim. E, doutor, aproveitando o tempo para esclarecer também,
a doação de órgãos é permitida após constatação da morte encefálica. Sim. E para esclarecer para os nossos ouvintes, né, que daqui a pouco tem dúvida quanto a isso, é possível que um paciente com morte encefálica volte a viver, para esclarecer esse assunto? Isso é uma pergunta muito importante, porque essa fantasia tem que ser desmascarada, né? Sim. Quando o paciente... Por que o paciente pode fazer uma morte encefálica? Quando ele leva um trauma violento na cabeça ou tem uma hemorragia espontânea, um derrame cerebral hemorrágico pode provocar morte encefálica. A maioria dos pacientes jovens, que são os doadores que têm maior potencial de aproveitamento de órgãos, eles têm um trauma, né? Sim. Esse trauma tem que ser tão violento que provoque um enxume do cérebro. Uhum. E aí acontece uma coisa peculiar ao cérebro. O cérebro está dentro de uma caixa óssea. Se ele inchar, ele não tem para onde ir. Sim. Não tem para onde expandir. Se ele aumentar a pressão dentro do crânio, chega um momento em que não entra mais sangue no cérebro. Sim. E aí o cérebro, que é um órgão ávido de oxigênio, ele fica sem o transportador do oxigênio, que é o sangue, né? Então, para que todo mundo tenha a certeza de que não existe a possibilidade de alguém se recuperar, é legal, obrigatório, que se comprove no potencial doador que ele não tem mais entrada de sangue no cérebro. Sim. É impensável que alguém... Veja, o cérebro morre se você ficar 5 minutos em parada cardíaca. Agora ele está lá há horas sem entrar sangue no cérebro. Uhum. O que acontece? O cérebro começa literalmente a apodrecer. Sim. É exatamente o efeito de obstruir uma artéria da perna. Chegará um momento que, se você não amputar a perna, o paciente vai morrer. Sim. A não entrada de sangue no cérebro é um pré-requisito legal para que se inicie o processo de doação. Quer dizer, tu tem um paciente na UTI que sofreu um trauma. Sim. De repente ele tem a ausência de reflexo, coma profundo, não respira. Essa é a segunda coisa que acontece quando o cérebro morre. A primeira é perder a consciência. Sim. A segunda é não respirar, né? A morte do sistema regulador da respiração faz com que o cérebro dependa de circulação, quer dizer, o corpo dependa de circulação artificial e oxigenação artificial para que os órgãos se mantenham vivos durante algumas horas. E também não é muito tempo, né? Sim. Com todos os cuidados de terapia intensiva, você pode manter um coração batendo, com o cérebro morto, durante umas 36, no máximo 48 horas, né? Quer dizer, se alguém tem dúvida que alguém que possa ser reversível, a minha proposta é assim, vá na Secretaria da Saúde, certo, tem o registro de todas as pessoas que doaram e as pessoas que negaram, e veja nessas pessoas que negaram quantas delas continuavam no hospital depois de 2 dias. Sim. Todas morreram, né? Todas Todas morreram no sentido de parar o coração, né? Sim. Elas já estavam mortas quando o cérebro morreu. Claro. Então, a ideia da morte encefálica tem que ser muito divulgada, porque o familiar entra na UTI. Sim. O paciente está lá, corado, aquecido, com o coração batendo, ele está vendo no scope lá. Sim. E o peito sobe e desce com a máquina. Sim. Né? O que parece isso? Parece alguém anestesiado. Uhum. Né? Sim. Agora, ele não tem reflexo, ele não respira, faz um teste chamado teste da apneia, retira a máquina, ele não respira. Sim. E ele tem uma perda de controle da urina. Os pacientes começam a urinar 1 litro, 1,5 litro por hora. Né? Morreu o centro regulador. Claro. E não tem nenhum reflexo, né? E as pupilas dilataram. Aí... E uma coisa que é muito comum, a temperatura do corpo cai. Uma coisa altamente sugestiva de morte encefálica é aquele paciente traumatizado grave, que de repente a enfermeira vai lá medir a temperatura, olha, ele está com 33, 34 graus. Né? Sim. Isso é altamente sugestivo de que o cérebro tenha morrido. Quando ele tem esse quadro que nós chamamos de morte clínica, morte cerebral clínica, ele é encaminhado para fazer arteriografia, que vai documentar que não está entrando sangue no cérebro. Então injeta contraste, ele para na base do crânio, não entra no cérebro. Não entrou no cérebro, não tem nenhuma possibilidade de reverter,
de reverter de jeito nenhum, né? Uhum. E eu acho que isso liquida com a fantasia de que alguém possa ter retirado os órgãos e quem sabe se ele ia recuperar. E entre vocês também, doutor, não existe isso de quem, por exemplo, vocês têm conhecimento que é um doador, né, seja deixado de lado a sua condição, sempre é feito esse esforço, né? É importante mencionar, reforçar isso para as pessoas. Quando tem um caso de morte encefálica, não são os transplantadores os primeiros avisados, né? Uhum. Ele vai ser... A comunicação é feita para a Secretaria da Saúde, que tem um grupo treinado para ir lá conversar com a família. Essa é a primeira etapa. A entrevista com a família é um dos momentos mais delicados, porque você está convivendo com uma família num momento de grande sofrimento, né? Exato. Então, essa conversa é muito importante. Se a família autoriza, eles começam a fazer exames para ver se o doador tem condições de ser aproveitado. Por exemplo, nós já tivemos várias vezes paciente que tinha HIV positivo, ou tinha hepatite, ou tinha um câncer recente. Quer dizer, nenhuma dessas condições permite que os órgãos sejam aproveitados. Passou por esse crivo, ele tem boas condições de saúde do resto dos órgãos, a equipe da Secretaria da Saúde comunica às equipes transplantadoras que em determinado hospital tem um doador de tal idade, de tal grupo sanguíneo, para que cada equipe selecione entre os seus candidatos a receber o órgão quem é que preenche os requisitos de compatibilidade com aquele doador. Então, é uma coisa orquestrada pela Secretaria da Saúde, até porque se considera que, do ponto de vista legal, os órgãos do doador, a partir da sua morte, são propriedades do Estado, né? E isso segue uma lista que tem que preencher todos esses critérios. Você não pode improvisar a entrada de alguém numa lista se não tiver passado por todas um trâmite, as etapas, né? Tá certo, doutor. Então a campanha segue durante todo o mês, já que é um mês voltado para o tema, para a doação de órgãos. Mais informações para os nossos ouvintes que estão neste momento, que quiserem buscar explicações na própria Santa Casa, com o senhor mesmo, né, que chefia lá o Centro de Transplantes da Santa Casa, por gentileza, tem uma rede social, um site que o senhor possa passar, por favor? A Santa Casa bota santacasa.com.br, e lá tem várias sessões correspondentes aos transplante de medula, quem é que pode ser doador, essa é outra área muito interessante, né? Na medida em que a terapia do câncer avançou muito, com quimioterapia, tem pacientes que, com a quimioterapia, eles matam a medula e curam do câncer, mas aí tem que repor a medula. Claro. Né? Então, o transplante de medula é um transplante que tem crescido muito no mundo todo, né? E é uma forma de tratar pacientes que morriam de câncer sem nenhuma solução. Claro. Eu acredito, doutor, como, né, a gente pôde constatar que a desinformação, a questão de cultural também, são entraves que faz este número ser reduzido, e só a informação, só a busca realmente de conhecimento sobre o tema para a gente melhorar esses índices aqui no estado e no Brasil. Além disso, eu recebi há pouco tempo uma senhora que 30 anos depois veio à Santa Casa para falar comigo e agradecer. Ela tinha sido mãe de um doador. E ela contou uma coisa que me comoveu. Ela, vendo o filho morto, só pensava em se matar. Sim. Ela autorizou a doação, mas ela queria conversar com algum dos cirurgiões. E aí, quando ela me disse que era a mãe do doador, eu disse, olha, eu não tenho como lhe consolar, porque essa dor não tem solução e não tem tamanho, é uma coisa horrível essa inversão da ordem natural. Mas o que eu posso lhe dizer é que, por sua iniciativa, 4 mães não chorarão a mesma dor. Olha que legal esse dado. E isso deu um sentido ao sofrimento, e ela doou e me disse que nunca mais pensou em se suicidar, como tinha sido aqueles primeiros 2 dias depois que o filho foi declarado morto. É uma forma, né, dele sobreviver em 4 pessoas diferentes. Todo o sofrimento diminui se você der algum sentido a ele. O pior sofrimento é aquele que não serve para nada, é só para sofrer mesmo, né? Sim. Quando você dá um sentido ao sofrimento, ele parece mais natural, né? Doutor JJ Camargo, muito obrigado por comparecer aqui na Rádio Guaíba. Este tema, acredito que tem que ser debatido não só em setembro, divulgado em todo o ano. Importante mencionar isso, creio que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, né, puderam desfrutar do teu conhecimento, da tua experiência também, para,
né, se estimulados também, daqui a pouco ser um doador. Se mudou a mentalidade de uma pessoa, acho que a nossa missão... Já ganhamos um ponto. Já ganhamos, né? À noite, na semana. Muito obrigado por comparecer. Falaremos no futuro novamente sobre o tema, porque é preciso a todo momento voltar e discuti-lo. Um grande abraço. Obrigado, foi um prazer. Da mesma forma.